Salve galera, 19ª edição do Chuta Pro Gol, meu filho. E conforme prometido, eu venho passar aqui por cada um dos resultados das quartas de final da Libertadores e mostrar pra vocês aí como ficaram os confrontos e se eu acertei aí os palpites ou se eu errei muito feio. Começando pelo massacre que aconteceu na Arena do Galo com 2-0 do Atlético contra o Fluminense, que ficou de graça no fim das contas. Não só pelo pênalti que o Hulk perdeu, mas também pelo amasso que o Atlético Mineiro fez para cima do Fluminense. Não teve conhecimento e teve aí uma exibição à parte do Daverson, garantindo a classificação do Atlético e também cravando aí o palpite que o Atlético ia conseguir reverter o resultado adverso do Maracanã. Parabéns à torcida do Galo. E outro palpite de classificação que eu também consegui acertar aqui essa última semana foi justamente a classificação do River Plate, que garantiu aí a passagem dele para a semifinal contra o Colo-Colo. E foi um jogo até que apertado, considerando o placar de 1-0, só que o River teve oportunidades de ampliar e fazer aí um resultado um pouquinho mais elástico. A torcida fez a pressão, fez a parte dela, coisa que o São Paulo não conseguiu retribuir a festa que o Morumbi teve. E por falar em Morumbis, tudo aquilo que eu falei sobre casa cheia, Morumbis empurrando o São Paulo, tradição em cima do campo, mas aí Luiz Gustavo perde uma bola que não pode, Botafogo 1-0. Lucas teve a chance ali num pênalti bem discutível, perde o pênalti. O Wellington e o Rato também estavam assim, eles para jogarem mal naquele jogo, eles precisavam melhorar muito. Estavam péssimos. O Botafogo sufocou o São Paulo no início do jogo e por muita sorte o São Paulo não saiu goleado no primeiro tempo. No segundo tempo o São Paulo até conseguiu aí fazer uma pressão, equilibrar um pouco mais as forças até então, só que não teve jeito. Mesmo com o gol salvador do Caleri, eu não coloco a eliminação do São Paulo na conta dele. Os jogadores que foram para as cobranças de pênalti não fizeram ali a parte deles. Nestor, que já foi herói na conquista da Copa do Brasil, bateu um pênalti que só por Deus, e o Caleri abriu a sequência de pênaltis com excesso de vontade e a perna não obedeceu como deveria, carimbou o travessão. Então fica aquele gosto amargo para a torcida tricolor e eliminação, e o Botafogo vai fazendo história mais uma vez. Assim como foi o Fluminense do ano passado, não é um time que dá show, e se a gente pega as duas eliminações aí que o Botafogo provocou aí na Libertadores, tanto nas oitavas quanto agora nas quartas, tiveram muito mais erros dos adversários que o Botafogo soube aproveitar do que propriamente o Botafogo impondo padrão de jogo em que de fato envolvesse os adversários. Porque o Palmeiras vacilou muito nas oitavas de final no primeiro jogo. No segundo jogo, 2 vacilos absurdos da defesa. E aí quando o Palmeiras resolveu acordar já era tarde demais e quase que consegue arrastar o jogo ali para os pênaltis. E o São Paulo não foi diferente. O São Paulo fez o mais difícil, que foi segurar a pressão, que poderia ter virado uma derrota ali absurda em pleno Engenhão, para poder ter aí uma boa vantagem aí com esse empate no jogo de volta no Morumbis. E jogou no lixo essa oportunidade. O São Paulo, eu nunca cravei o São Paulo como candidato ao título, mas poderia chegar sim, até por esses fatores que eu disse em relação à tradição, em relação à própria torcida. Só que não é só isso que faz o resultado acontecer. Existem ali 11 jogadores, né, fora os que entrarem ao longo da partida, que eles têm ali a obrigação de fazer a coisa acontecer e nem todo mundo entra ligado, né, no jogo. E aí deu no que deu. E pra Libertadores foi o único palpite aí que eu acabei errando, hein? Porque no último confronto, em que o Flamengo acabou perdendo aí pro Peñarol em pleno Maracanã, o Tite fez aí mais uma promessa que acabou
indo por água abaixo. Ele prometeu que o Flamengo ia fazer gol, que ia atacar muito mais, que ia fazer acontecer e no fim das contas 0-0 para o Peñarol. Quem me conhece sabe que eu brinco bastante com essa história aí do 0-0 ou empate para o time que é o mais interessado nesse resultado. E o Peñarol fez uma bela de uma festa, né, junto com sua torcida no campeão Decílio e conseguiu aí a classificação e ainda por cima teve direito à zoeira nas redes sociais, em que eles usaram até o áudio de uma propaganda bem famosa brasileira de uma criança falando "eu tenho, você não tem", usando ali não só as 5 Libertadores, como também o Mundial de Clubes. E o bom humor, sem desrespeito, ele é sempre bem-vindo. Então, parabéns ao Peñarol, mais do que merecida essa classificação heróica. E para a semifinal, assim ficaram os confrontos. Então, o Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate na primeira partida no dia 22 de outubro, praticamente daqui a um mês, às 21h30, na Arena do Galo. E o jogo da volta no dia 29, na semana seguinte, em pleno MAS Monumental, né, no caso, né, que é o novo nome do antigo Monumental de Nunes. Dia 29 de outubro, também às 21h30. E no Engenhão, Botafogo pega a primeira partida contra o Peñarol dia 23, na quarta-feira. E no campeão Decílio, o Peñarol recebe o Botafogo no jogo da volta, também 7 dias depois da primeira partida, dia 30 de outubro, às 21h30. Então a gente vai acompanhar com certeza esses confrontos. Tem tudo para ser aí 4 grandes jogos, né, desses 2 confrontos em geral. Tem tudo aí para não só o River fazer frente ao Atlético Mineiro. Para mim esse é o desafio mais equilibrado em relação a isso. Em relação ao Botafogo e o Peñarol, tem muita coisa envolvida, como os traumas da torcida botafoguense em relação aos quases do Botafogo ao longo da história, que pode ser aí uma final inédita. Tem em jogo também todo o investimento que foi feito pelo dono do Botafogo, né, da SAF, para que o time consiga aí sua primeira Libertadores. E temos também aí a reconquista da glória do Peñarol, que há um bom tempo aí não consegue vencer a Libertadores, já disputou final, depois, né, da última vez, que inclusive quem fez o gol do título foi o Aguirre. Só que o Botafogo ele vai ter que enfrentar, vai ter que subir uma ladeira aqui nesse caso, porque o Peñarol, como já mostrou, principalmente nos confrontos contra o Flamengo, que era um time mais forte no papel, que ele não vai dar os vacilos que o time do São Paulo e o Palmeiras deram aí recentemente. Não é pela questão da qualidade técnica desses 2 times e elencos, mas sim pela frieza que o time do Peñarol tem no saber sofrer e saber fazer o resultado quando necessário. E eles conseguiram fazer isso eliminando o Flamengo de maneira indiscutível. E nessa a gente encerra aí as quartas de final da Libertadores 2024. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, deixe o seu like, ativa o sininho para receber as notificações de novas postagens, de novos vídeos. Sigam a gente aí no @chutaprocine no Instagram e também no TikTok. Não deixem de conferir os vídeos do Rafa sobre cinema, streaming e também as novidades das séries. Toda segunda-feira a gente tem a nossa live às 6h30 da tarde. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.